Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Nas aulas anteriores, nós abordamos a relação entre ecologia e legislação ambiental. Demonstramos que no Brasil a legislação ambiental está embasada no ultrapassado paradigma do equilíbrio ecológico. Paradigma este que já foi rejeitado pela ciência ecológica há mais de 30 anos. No seu lugar, consolidou-se o paradigma do não equilíbrio. E a partir do paradigma do não equilíbrio, a teoria da resiliência de Holling, que nos dá diversos insights para pensarmos a legislação e a gestão ambiental. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar o que é o antropoceno e quais são suas consequências para a legislação e a gestão ambiental. Para começar, nós temos que ver alguns drives, o que vem acontecendo nos últimos anos, né? E aqui está demonstrado um gráfico da população mundial desde 8.000 anos antes de Cristo até 2017. Ou seja, a população mundial ela saiu de cerca de 5 milhões de pessoas há 8.000 anos atrás e atingiu em 2017 7,6 bilhões, em 2020 7,8 bilhões de pessoas. Se a gente der um zoom nesse aumento, nós vemos que a população mundial ela demorou mais de 9.000 anos para atingir o seu primeiro bilhão de habitantes. Esse valor só foi alcançado por volta de 1800. A partir daí, já em 1927, apenas 123 anos depois, a população dobrou para 22 bilhões. Em 1960, 3 bilhões. Em 1974, em apenas 14 anos, ela subiu mais 1 bilhão para 4 bilhões de pessoas. Outra questão também que aconteceu nos últimos anos, a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial, né? Foi um conjunto de mudanças que ocorreram na Europa nos séculos 18 e 19. Constituiu na substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado com o uso de máquinas. E nós podemos ver diferenciar dois períodos, né? De 1760 a 1860, a chamada Primeira Revolução Industrial, ficou mais restrita à Inglaterra e ligada à indústria de tecidos, né, de algodão, com o uso do tear mecânico e o uso de fonte de energia, o carvão mineral. Depois, a partir de 1860 a 1960, a chamada Segunda Revolução Industrial, que alcança os demais países da Europa e tem como base o uso do aço, energia elétrica, locomotiva a vapor e os derivados do petróleo, os combustíveis fósseis a partir do petróleo. Para ter uma ideia, vejam como é que foi o crescimento do PIB dos Estados Unidos e do Canadá a partir de 1900, né? Sendo que a partir da Segunda Guerra Mundial eles realmente tiveram um pico uma inclinação de crescimento extremamente elevada. Nós podemos ver que também nesse período houve aumento de ocupação das áreas suburbanas, né? Nos Estados Unidos é muito comum as residências em áreas suburbanas, aumento do uso de automóveis, da poluição do ar nas grandes cidades, aumento do uso de eletrodomésticos e aumento vertiginoso da demanda de energia. O mesmo nós podemos ver com o PIB chinês. A economia chinesa entre 1978 e 2017, ela passou de 150 bilhões de dólares para 12,2 trilhões de dólares. Um crescimento fenomenal, principalmente no século XXI. E a China, como tem uma população enorme, o PIB tende a crescer até dobrar, se tornar maior, em pouco tempo, a maior economia do mundo. E o que isso está resultando, né? Então, os cientistas vêm observando que desde a Revolução Industrial, diversos drivers que representam as atividades humanas, elas vêm crescendo fortemente. Então, os gráficos mostram população, PIB real, investimento estrangeiro direto, população urbana, uso de energia primária, consumo de fertilizante, grandes barragens, uso de água, produção de papel, transporte em termos de milhões de veículos, telecomunicações em termos de milhões de aparelhos e turismo internacional. Então isso
esse período, a partir de 1760, teve um crescimento vertiginoso. Então, se propõe, que se sugere que comece a datar o Antropoceno a partir da Revolução Industrial, a partir de 1750. Vocês observem também nos gráficos que a partir de 1950 o crescimento foi assim estrondoso. Isso então passou a ser reconhecido como uma grande aceleração. Todos esses drives eles tiveram forte aceleração a partir de 1950. E aí então se propõe o chamado Antropoceno, um intervalo de tempo em que as atividades humanas agora rivalizam com os processos geofísicos globais. Então, esses drivers mostrados anteriormente, eles resultam, então, em aumento do CO2 atmosférico, aumento do óxido nitroso, aumento da quantidade de metano, CH4, a depressão da camada de ozônio, aumento de temperatura, representado ali no caso da temperatura média na superfície no hemisfério norte, grandes inundações, ecossistemas oceânicos, a utilização, as zonas costeiras em termos de camada, fazendas de criação de camarão, ecossistemas oceânicos no anterior em termos de exploração de recursos pesqueiros, a zona costeira biogeoquímica em termos dos fluxos de nitrogênio que estão chegando nessas áreas, a perda das florestas tropicais, os ecossistemas terrestres, a domesticação de ecossistemas terrestres e a perda de biodiversidade global. Então, todas essas questões tiveram assim aumento vertiginoso em função do aumento das atividades antrópicas mostradas aqui nesse gráfico anterior. Ou seja, os drives aumentaram, a atividade antrópica aumentaram muito, resultando então nessas acelerações, nesses aumentos de diversos parâmetros do meio ambiente, rivalizando então com os processos geofísicos globais. Só recordando aqui o gráfico de aumento de populações, né? Nós já estamos nesse estado e ainda temos cerca de 3 a 4 bilhões de pessoas vivendo na pobreza nos países em desenvolvimento. Então, precisa-se aumentar o desenvolvimento para que essas pessoas então tenham condições de vida, tenham condições favoráveis de vida. Ou seja, é um grande desafio para a humanidade. Como nós vamos tratar essas 4 bilhões de pessoas que ainda vivem na pobreza? Então, quais as implicações para a legislação e a gestão ambiental do Antropoceno? Recordando na aula passada da teoria da resiliência, hoje se aceita que nós então temos sistemas complexos, né? Os sistemas complexos, além de existirem envolvendo os ecossistemas e os sistemas sociais, eles podem ter vários regimes, como mostrado nessa figura. E o importante, então, nesses sistemas socioecológicos, é trabalhar a questão da resiliência, ou seja, a quantidade de distúrbio que o sistema pode absorver antes de cruzar um limiar crítico e passar, então, para um novo regime, ou se organizar em um novo regime ou um estado alternativo. Como mostrado nessa figura, nós temos um ecossistema que pode ser dominado por gramínea, um estado, ou dominado por arbusto. Dependendo da gestão desse ecossistema, ele muda, então, de um estado para outro. E quais são as respostas dos ecossistemas ao Antropoceno? O grande problema do Antropoceno, ou seja, os drivers estão mudando, isso implicando em mudanças ambientais, que são mudanças direcionais. Então, os sistemas socioecológicos, eles apresentam estados alternativos de equilíbrio, e como está havendo mudança nas variáveis ambientais, CO2, clima, então isso provoca mudanças internas nos sistemas, mudando suas bacias de atração, ou seja, seus possíveis regimes. E essa mudança ela é direcional. Nós sabemos então que está havendo a mudança climática, aquecimento do planeta. Isso é uma mudança direcional. Os ecossistemas estão sofrendo, os sistemas adaptativos complexos, eles estão sofrendo de mudanças persistentes. Isso leva, então, à ideia de que mudanças de regime
podem e ocorrerão em função dos drives do antropoceno. Essas mudanças irão ocorrer. O que nós temos que gerir é para minimizar essas mudanças, para tentar com que os drives, que os limiares entre os estados alternativos não sejam cruzados através de ações de manejo. E aí vem certas implicações. Ou seja, a legislação e a gestão ambiental baseados no paradigma do equilíbrio ecológico, que nós vimos na nossa aula número 1, são inadequados para enfrentar as mudanças que estão ocorrendo no antropoceno. Não adianta eu falar, olha, eu quero que o sistema se mantenha desse jeito. Não, a mudança é persistente. Os drivers estão indo numa direção e isso vai fazer com que os sistemas socioecológicos, os ecossistemas que fazem parte dele, eles tenham uma mudança direcional. Então, outra questão, consolida-se a ideia que os seres humanos não podem ser encarados como entes externos dos ecossistemas. Pelo contrário, eles são parte do sistema socioecológico complexo, como nós temos falado. E aqui um caso especial de sistema complexo, que são os sistemas adaptativos complexos, que nós falamos na nossa aula sobre teoria da resiliência. Ou seja, não adianta falar que o antropoceno é coisa ruim, que os seres humanos estão provocando impacto no planeta. Isso é o que já aconteceu, é irreversível, a população cresceu muito, nós temos 4 bilhões de pessoas para saírem da pobreza, então são demandas futuras que não tem como nós revertermos a situação, essa mudança do antropoceno. Então, muitos autores, como a Benson e a Craig, elas falam, olha, não dá mais para pensar em somente mitigar, nós temos que pensar fortemente na questão da adaptação. Então, os sistemas socioecológicos, como nós vimos na aula passada também, na videoaula passada, eles passam por fases periódicas de crescimento, conservação, liberação e reorganização, ciclo adaptativo. Isso é importante para manter a resiliência deles. E por isso há necessidade de leis flexíveis e adaptativas que promovam a resiliência no sistema socioecológico e não das atuais leis que promovem metas fixas de sustentabilidade para os ecossistemas. Se nós não temos, primeiro, o paradigma do equilíbrio, o paradigma do não equilíbrio mostra que a natureza está em fluxo. Nós não temos como falar numa metafísica. E o antropoceno demonstra que a mudança é direcional, então nós precisamos de leis flexíveis e adaptativas. Outra questão, necessidade tanto da governança adaptativa quanto do manejo adaptativo para a administração dos ecossistemas. Então isso é um grande desafio, implementar uma governança adaptativa em todos os níveis, seja em nível global, em nível nacional, estadual e municipal. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos também no futuro. Então, nós precisamos administrar os ecossistemas e administrar para que eles mantenham os estados alternativos que são benéficos para a humanidade. Então nós temos drives, que nós já vimos lá no slide passado, população crescendo, uso da água, os diversos drives. Isso gera impactos no ecossistema, como mudança climática, conversão dos ecossistemas para terras domesticadas. Isso leva a consequências nos ecossistemas, como perda de biodiversidade global, exploração dos estoques pesqueiros excessivamente nos oceanos. Isso, então, está levando a uma diminuição da integridade dos ecossistemas. Agora, o que vai acontecer com o bem-estar humano? Ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Então, o fato do bem-estar humano diminuir ou aumentar, ele depende dos feedbacks para as pessoas. Ou seja, como nós vamos dar o feedback e, a partir daí, administrar os ecossistemas. E como nós vimos na aula passada, a legislação brasileira é completamente inadequada para lidar com esses desafios do antropoceno. E as discussões eles vêm sempre crescendo no sentido da lei ser flexível e adaptativa e abandonar essa ideia de estacionalidade. Então nós mostramos aqui nessa videoaula como o antropoceno ele traz imensos desafios para a nossa legislação e para a nossa gestão ambiental. Espero que vocês tenham gostado, que debatam o tema e que aí a gente possa discutir e avançar no sentido de ter uma legislação mais adequada para os desafios futuros.
Na próxima aula, nós vamos gravar um vídeo sobre as implicações da teoria da resiliência e do antropoceno para a gestão da Amazônia Legal brasileira, que é um tema que está aí na agenda internacional, o país sofrendo uma grande pressão internacional, mas o tema ainda está sendo tratado com dentro da ideia do paradigma do equilíbrio ecológico e dentro dessa ideia, não dentro dessa ideia de sistemas socioecológicos complexos. Eu te aguardo, então, no próximo vídeo. Até lá!